Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já viram aqui no título do vídeo, eu vou falar sobre título de residência. E olha o que eu tenho aqui comigo! O título de residência, gente, vocês não sabem o quão suado foi para eu ter isso. E eu vou contar toda a minha história pra vocês, porque se não fosse fora do normal, não seria minha história. Então senta aí que lá vem a história. Bom, gente, como eu falei pra vocês, já devem ter visto aí, se vocês me acompanham, vocês já viram, que em setembro, no início de setembro, eu fui pro Brasil passar 2 semanas no Brasil. Então, no meu terceiro dia lá, eu recebi o tal e-mail que eu tinha passado, no mestrado aqui em Portugal. Aí começou a minha luta, gente. Porque eu tinha que começar a procurar todos os documentos para tanto apresentar na universidade, que no caso era o diploma, era reconhecer, era apostilar, enfim, todas essas coisas. E também eu tinha que fazer o meu visto, né? Porque qual é o procedimento, né? Você tem que tirar o seu visto no país que você mora. Então o visto, se eu não me engano, dura entre 3 a 4 meses. E assim que o visto sair, normalmente leva um tempo, você tem que levar 1000 documentos, dependendo do país que você vai tirar. Então, enfim, você tira esse visto, demora, sei lá, sair um mês mais ou menos esse visto, aí sim você vai pro país, no caso aqui em Portugal, e aqui você pede isso daqui, que é o título de residência. Só que pra poder pedir esse título de residência, no geral, você tem que ter o seu visto de estudante. Aí, eis o problema. Eu descobri que eu tinha passado no mestrado dia 3 de setembro, e as minhas aulas começariam o quê? Dia 19 de setembro. Ou seja, como que eu ia tirar o meu visto? Eu tava voltando pro Brasil em 2 semanas, que eu tava voltando pra Irlanda, né? Eu tava morando na Irlanda nessa época. Como que eu ia tirar o meu visto se minha aula já ia começar em 2 semanas e tinha que recolher toda a documentação, era um monte de coisa, tinha que marcar, demorava a marcar. E, gente, começou a minha dor de cabeça. Não sabia o que fazer, comecei a ficar desesperada, comecei a ligar pro consulado no Brasil. E eles falaram, não tem como, não existe visto urgente, você vai ter que marcar e pode demorar até 2 semanas, um mês. Eu não tinha todos os documentos, que no Brasil, se você olhar lá no site do consulado, pra você tirar o visto de estudante, tem, sei lá, uns 13, 15 documentos que você tem que levar, né? Nossa, e não é tão fácil assim, sabe? Enfim, leva tempo, não é que seja difícil, mas leva tempo, eu só tinha 2 semanas lá no Brasil. Então, até que no momento, eu de tanto insistir, eu comentei com a menina, que eu morava já 2 anos e meio lá na Irlanda, se eu podia tirar lá. Ela falou, não, beleza, se você mora mais 2 anos e meio, você vai lá e tira lá. Ok, então fiquei essas 2 semanas, né, meio estressantes no Brasil, pra poder recolher meus documentos e levar lá pra Irlanda, pra tentar tirar o meu visto de estudante lá na Irlanda. Beleza, cheguei lá, fui lá, marquei, fui com meus documentos. Chegou lá, o cara falou que o documento que eu tinha lá não era válido. E ainda faltava um tal de um outro documento lá. Enfim, ele queria... Lá eles pedem como se diz? Um comprovante de antecedente criminal, né? Só que, gente, isso foi um estresse pra mim. Porque lá na Irlanda eles têm, sei lá, uns 3, 4 tipos diferentes para antecedente criminal. Então, tem antecedente criminal se você quiser trabalhar, tem antecedente criminal, sei lá, pra escola, tem antecedente criminal para vários tipos diferentes de situações. Enfim, o cara me falou que era, você tinha que pedir esse documento. Aí eu fui lá, que lá você vai na polícia, né? A polícia que tira esses documentos. E a polícia, eu preenchi o negócio todo, esperei mais de 1 semana. E nada de chegar. Ia chegar por carta. Voltei lá, falei, querido, semana que vem começa a atividade lá em Portugal, eu preciso desse documento para ainda dar entrada no visto, porque eu dando entrada no visto ainda demorar 1 mês ainda para poder saber se eu tinha sido aprovado esse visto ou não, ou seja, eu ia perder quase 2 meses de aula, eu estava ficando desesperada. E eu fui lá, o cara falou, não, para você poder ir para Portugal faz parte da União Europeia, então não é esse documento, você tem que pedir um outro documento, você tem que enviar para não sei das quantas, pagar não sei o que lá, que ia demorar mais 2 semanas. Gente, só sei que eu quase surtei, eu quase desisti. Mas aí fica aí a dica, não desista na primeira dificuldade que vem, não desista, a dificuldade vem, mas depois dá tudo certo. Fiquei um pouco nervosa, ranquei um pouco os cabelos, ranquei, mas calma, mantinha calma e vamos pra frente. Como é bom também a comunicação, né? Você falar com as pessoas, você procurar informações. É sempre bom que tem pessoas que são mais informadas que você, ou enfim, sabem mais do assunto e te dá uma clareada, né? Até que eu fui pro Facebook, lá pros grupos dos brasileiros em Portugal, e falei minha situação. Falei, gente, na verdade não foi nem sobre isso. Falei, gente, tem alguém que começou um mestrado, tipo, 2 meses depois, que eu tava com muito medo de chegar muito tempo depois aqui no mestrado, além de me prejudicar, né, que eu ia perder muito material, muito conteúdo. Eu não sabia se era possível, né, se de repente eles não iam permitir mais que eu fosse fazer um mestrado por demorar muito tempo, né, enfim, já tinha conseguido o documento, esperar o documento chegar,
ainda ir lá no consulado ver se ia ser aprovado todos os documentos e ainda esperar um mês para ver se ia ser aprovado para poder vir, depois vir para Portugal. Ou seja, ia demorar muito, mais de um mês. E minhas aulas já iam começar. Aí a pessoa falou assim, olha, por que você já não vai para Portugal? Existe uma lei, aí sim foi o pulo do gato. Existe uma lei, que eu vou ver aqui o número, é o artigo 91 da lei, número 23, 2007, de 4 de julho. Depois eu vou deixar aqui embaixo essa lei pra vocês leem melhor. Gente, claro que cada caso é um caso, tá? Eu não tô aconselhando ninguém a fazer isso. A regra é você tirar o visto e depois vir pra cá e pedir o título de residência. Só que o meu caso se encaixou nessa lei. Porque, resumindo, o que essa lei diz? Que, em casos excepcionais, você pode vir para Portugal sem o seu visto de estudante e pedir diretamente o seu título de residência sem ter o visto de estudante. O meu caso era excepcional? Era excepcional porque as minhas aulas já tinham começado, porque nessa altura já era final de setembro, e eu já tinha perdido 2 semanas de aula. E eu não tinha os documentos, porque Dublin ainda não tinha me mandado, né? A polícia não tinha me mandado esse outro documento que eu nem sabia se ia ser válido. Enfim, minhas aulas já tinham começado, o Dublin não tinha me mandado o documento, eu ainda ia ter que ir no consulado, ia ter que esperar mais um mês, ou seja, eu ia perder muita aula. Aí o rapaz era um advogado, agora eu não me lembro o nome dele, mas por um acaso esse rapaz chileno, muito obrigado, foi ele que me deu essa luz, né? Que ele me apresentou essa lei porque eu não conhecia. E ele falou, olha, essa lei realmente, seu caso é excepcional, você não tem como esperar o seu visto, suas aulas já começaram, você vai para Portugal e você tenta tirar seu título mesmo sem ter o visto. Mas aí o que eu fiz, né? Claro que eu também não ia meter a cara assim, tudo muito novo, você também tem que ter cuidado. Eu mandei um e-mail pro CEF aqui de Évora, expliquei minha situação. Minhas aulas já tinham começado, que eu não consegui tirar o meu visto de estudante, que eu só soube da minha aprovação há pouco tempo, então eu não tive tempo de correr atrás de todos esses documentos, né? Enfim, ela confirmou, eu falei, realmente existe essa lei, então você não perder mais aula, você já vem para Portugal e aqui você pega todos os documentos e você apresenta e você tira o seu título. Aí foi o que eu fiz, eu falei, não vou esperar mais, eu não quero perder mais o meu mestrado. Isso já tinha 3 semanas que já tinham, claro que a primeira aula era a aula inaugural, porque não tem tanta coisa, né, mas assim, no geral eu perdi 3 aulas, né, uma inaugural e mais 2 aulas normais. O que já não me prejudicou, mas que eu já cheguei meio deslocada, né? Não é bom você chegar muito tempo depois, né? Mas aí foi o que eu fiz, eu fui, comprei minha passagem e vim pra Portugal. Depois que eu cheguei aqui, aí eu fui lá no CEF pra poder me informar de todos os documentos que eu precisava. Vou dar uma olhadinha aqui. Gente, isso muda de CEF para CEF. Por isso que quais são os documentos, Natália? Os documentos mudam muito. De CEF para CEF tá sempre mudando. Então é sempre bom você ir diretamente mandar um e-mail ou diretamente no CEF da cidade que você vai ficar e pedir a lista de documentos que vai facilitar a sua vida, porque sempre muda. Então, basicamente, o que eu precisei, tá? Primeiro eu fui lá, eu expliquei ela a minha situação, né? Beleza, eu tive que entregar o meu... Assim, você tem que provar que você entrou aqui de forma legal, né? Então, com um carimbinho no passaporte, provando, olha, eu cheguei aqui de forma legal. Se por acaso você como eu vim da Irlanda, a Irlanda não faz parte do Tratado de Schengen. Se você não sabe, você procura aí. O que é isso? Que é muito importante você saber. Se eu viesse de um país que fizesse parte do Tratado de Schengen, eu não passaria pela imigração e eu não teria o meu carimbo no passaporte. E se eu não ficasse em hotel nenhum ou hostel nenhum, o CEF não saberia que eu entrei no país. E é muito importante que o CEF saiba, que o CEF é o controle de fronteiras, né? É o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, então é importante que ele saiba que um estrangeiro entrou no seu país, né? E você precisa dessa prova na hora que você for aplicar para o título. Então, se você veio para um país que faz parte do Tratado de Schengen, assim como Portugal, e você não carimbou o seu passaporte, é importante que você vá no CEF e você diga que você chegou para eles poderem te dar um papel ou carimbar seu passaporte, enfim, para ele poder reconhecer realmente que você entrou no país. Se você for ficar em hostel ou hotel, não precisa ir lá, porque o próprio hostel, sempre que você entra em um hotel ou em hostel, eles sempre pedem um passaporte, né? Vocês sabem disso, vocês viajam. E então eles mandam essa informação pro CEF. Então, se você for ficar em hotel ou em hostel, não precisa. Mas se você vier para ficar na casa de amigo, alguma coisa assim, você precisa comunicar ao CEF. No meu caso, como eu vim da Irlanda, que não faz parte do Tratado de Schengen, eu passei pela imigração e eu tive meu carimbo. Então, eu precisei levar o meu passaporte, né? Claro que é normal, eles precisam saber quem eu sou, é o meu documento de identificação, eles viram também o meu carimbo. Eu precisei apresentar também
Tem o título de residência aqui, lá em Dublin, chama de NIB, né? Que também é o meu cartãozinho que era de estudante lá. Então, eu também precisei deixar esse cartão lá, né? Eu precisei também de um comprovante de alojamento. No caso, eu precisei ou do contrato da casa. Como eu já fiz um vídeo falando, eu peguei o meu comprovante de residência que eu tirei na freguesia que eu morava, então eu levei isso. Eu precisei também de comprovante de meios de subsistência, que são os meus comprovativos que eu tinha dinheiro suficiente para me manter aqui. Então o que eu fiz? Eu levei apenas... Eu até imprimi como se diz? Os statements, como se diz, os extratos, né, do banco, quando eu nem cheguei a levar. Eu levei mesmo a declaração de renda da minha mãe, né, e quando eu fui no Brasil, eu pedi ela pra fazer uma declaraçãozinha dizendo que ela era minha responsável e que tipo, qualquer problema que eu tivesse, qualquer dinheiro que eu precisasse, ela era minha responsável financeira. Então ela assinou, ela reconheceu a firma e eu trouxe esse documento, então também foi isso que eu apresentei lá como meios de subsistência, tá? Mas o que eu precisei? Eu não lembro agora. Eu precisei dos meus documentos da universidade, é claro. Então, do meu comprovante de matrícula, do meu comprovante de inscrição e do comprovante de pagamento também que eu tinha pago, né, à universidade. Então, isso também eles me pediram. E o seguro-saúde, que foi o PB4, que eu fiz também lá no Brasil, tá? E foi gratuitamente, super fácil, super rápido. Depois eu faço um vídeo só sobre isso, pra vocês que querem vir aqui tirar o título de residência. Façam esse seguro, porque é rápido, é fácil, você não paga nada e é válido aqui. Então, eu acredito que foram basicamente esses documentos que eu precisei pra tirar o meu título de residência. Só, gente, que foi assim, eu não tirei o meu título de cara, não. Eu fui lá, levei esses documentos pra ser aprovado, pra ver se realmente eu me encaixava nessa lei. Então, eu fui lá e eles me deram esse documento aqui, que era apenas um recibo comprovativo que eu pedi. Então, se, por exemplo, eu fosse viajar, também eu não poderia sair do país, tá? Eu não podia sair do país porque eu não tinha meu documento. Então, eu poderia viajar aqui por Portugal e eu teria que levar esse documento, que qualquer coisa que precisasse, não, eu já dei entrada lá, já requeri a minha concessão de autorização por meio dessa lei, tá? Então, o meu comprovante meu título de autorização de residência, eu pedi por meio dessa lei por conta dessa situação que aconteceu comigo, tá? Então, foi basicamente isso, eles me deram, né? E eu tive que esperar pra poder saber se foi aprovado. Demorou mais ou menos um mês pra eles poderem entrar em contato comigo e me dizer que foi aprovado, graças a Deus. Então, depois que isso foi aprovado, eu não precisei levar mais documento nenhum. Eles apenas me ligaram pra eu ir lá pra eu poder fazer o pagamento desse lindo cartãozinho aqui, que me custou €37,70. Tá até aqui, não sei se vocês conseguem ver o valor. Cadê? Tá aqui. Foi €37,70 pra poder tirar esse cartãozinho. E, gente, em 2 semanas, mais ou menos, esse cartãozinho maravilhoso já tava lá, fui lá, peguei, já tá aqui na minha mão. Graças a Deus, ele é válido até novembro de 2017. Foi isso, gente. Eu acho que o vídeo deve ter ficado gigantesco, né? Mas acho que pelo menos deu uma ideia aí de vocês como que funcionou aí a minha situação. Graças a Deus já tô com o meu título. Pra vocês que vão vir aqui pra estudar, não deve mudar tanta coisa. A única coisa é que vocês vão saber com um pouco mais de antecedência, provavelmente, e vocês vão ter tempo suficiente para poder ir no Brasil, fazer o pedido do visto de estudante, depois que sair o visto de estudante, esperar e depois vir pra cá com o visto de estudante e depois fazer esse procedimento aí do pedido do título de residência, tá? No meu caso foi assim, porque no meu caso foi louco mesmo, foi tudo muito em cima da hora, soube tudo muito em cima da hora, então teve toda essa correria, mas graças a Deus deu certo. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí que eu possa ajudar vocês deixem aqui nos comentários. E é isso, dê aquele joinha aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. E aquele beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.